Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui da Web Rádio Estação da Luz. Estamos começando o nosso programa, estudando o livro Obras Póstumas. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, e nós estamos trabalhando agora essa questão dos milagres de Jesus, sabe? É uma coisa controversa, eu já tive o desprazer de começar uma palestra e falando que o milagre não existe, e pessoas saindo da palestra, sabe, aborrecidas, porque eu falei que milagre não existe. Muito embora Jesus tenha dito que ele não veio derrogar leis, né? Então, se ele faz milagre, ele derroga a lei, você concorda? Então, tem uma lei, a lei é para todos. Ele vai fazer para um. Então, você tem 10 cegos, você vai curar um e os outros 9. Então, essas coisas têm que ser analisadas, porque senão a gente... É o que acontece, né? As pessoas não conseguem entender, de fato, quem foi Jesus aqui na Terra e quem é Jesus no cômputo geral do planeta. Poucas pessoas entendem isso. E acham que Jesus é milagreiro, ele era um curandeiro, uma coisa que irresponsável, sabe? Que trabalhava por interesses pessoais. Não estou dizendo que os curandeiros façam isso, não estou dizendo, mas há pessoas inescrupulosas que fazem isso. Elas fazem por interesse próprio, interesse pessoal. Elas sabem manipular energias e aí faz alguma coisa de bem, mas sempre tem um interesse no meio. Jesus faria isso? Qual o interesse de Jesus com a gente? Nenhum. Somos espíritos muito, muito, muito atrasados em relação a ele. Não teria nenhum interesse com nenhum pedaço dessa humanidade, a não ser educar, né? E fazer com que essa humanidade cresça em conhecimentos, cresça em emoções superiores, né? Cresça em fortalecimentos espirituais. É isso que ele quer. Então, ele não ia fazer assim, um milagre. Por exemplo, ele, segundo consta, né, ele teria retornado à vida a filha do Jairo, que era até um inimigo político dele, né, e não teria curado o pai de Filipe, que desencarnou. Filipe era apóstolo dele. Então, você vê que não tem lógica essas coisas. Quantas pessoas desencarnavam lá na Palestina antes de Jesus e depois de Jesus e até os dias atuais, né? E ele vai escolher esse ou aquele que ele vai curar? Sabe que não tem lógica isso? Não tem.
E ele não estava trabalhando com espíritos altamente superiores, tanto assim que aquela cura que foi feita do paralítico, né, que eles puseram lá na casa de Pedro, o nome dele era Natanael, o Natanael saiu dali e foi fazer bagunça lá numa taberna, beber, né, sair com as mulheres lá, e voltou a ficar paralítico. Né? Então, quer dizer, que Jesus não ia fazer uma coisa dessa. Então, esse estudo da natureza do Cristo, essa natureza dele, de conseguir manipular energias favoráveis ao restabelecimento da saúde, tanto física quanto mental, isso é uma coisa que precisa ser analisada, muito analisada, para que a gente não incorra nesses erros. E aí desclassificam a figura de Jesus, não nós espíritas, mas muitas pessoas aí anticristãs desclassificam a presença de Jesus por isso. Ele, na verdade, era um curandeiro, né? Que agia por interesses pessoais. Não, minha gente, não é isso. Olha, o caráter essencial do milagre, segundo Kardec, no sentido teológico, é de ser uma exceção nas leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável para essas mesmas leis. Desde o instante em que um fato pode se explicar e que se prende a uma causa conhecida, então deixa de ser milagre. Então, o milagre é aquilo que a gente não consegue entender. Aí você fala que é milagre, uma coisa fora do comum, uma coisa fora do eixo comum dos acontecimentos. Então, isso é milagre. Agora, no momento em que a gente começa a entender o que aconteceu, como que aquilo foi possível, já deixou de ser milagre. Então, as pessoas, elas estão muito ligadas a essa necessidade do místico, do misterioso, do milagre, né? Porque acha que a qualquer momento vai acontecer com ela um milagre. A pessoa está doente, está com uma dificuldade qualquer, e vai acontecer um milagre, ou então está querendo comprar uma casa e não tem dinheiro, vai acontecer um milagre, alguém vai chegar, vai entregar o dinheiro. Isso é uma ilusão. Porque nós estamos encarnados aqui na Terra com uma finalidade, né? Qual é essa finalidade? É assim que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio do natural certos efeitos qualificados de prodígios, enquanto a causa permaneceu ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia do mundo invisível, no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que não são não mais do que os outros, derrogação às leis da natureza, mas que são, ao contrário, aplicações frequentes. Ou seja, gradativamente a ciência foi mostrando o que acontecia. Então nós somos um potencial energético, todos nós. E essas energias, se bem conduzidas, elas podem promover a cura dentro da gente mesmo. Por isso que André Luiz fala que nós somos médicos de nós mesmos. Então, se eu tenho uma energia desgovernada por uma ação inescrupulosa e eu consigo ordenar essa energia, por exemplo, eu estou com um processo de dor. Aí os médicos não entenderam por que eu estou com essa dor, não conseguem determinar. E aí eu vou lá no centro espírita, tomo um passe. E aí eu saio de lá curado. O que aconteceu? A espiritualidade ordenou aquela energia que não estava circulando de maneira correta dentro do nosso sistema energético. E aí aconteceu isso. Saí de lá, poxa vida, eu entrei aqui doente, saí curado. Então, isso foi milagre? Não, gente. É uma justa adequação das energias. Então, nós recebemos e emitimos energias o tempo todo. Quando a gente não sabe lidar com essas energias, quando a gente cria problemas relacionados às nossas interações sociais, às nossas realizações, eu posso desgovernar a energia. Então, eu tenho uma potência. A minha potência é para eu levantar de manhã e cumprir o rito do dia. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que
fazer uma ação que vai ajudar aos outros e a mim mesmo, porque na sociedade uns têm que ajudar os outros. Então, se eu fiz isso com tranquilidade, eu estou com as minhas energias ordenadas. Agora, pode ser que um coágulo energético, que a gente chama também de complexo, pode estar sendo eliminado. Então, ele altera o sistema energético da criatura. Alterou o sistema energético, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, pode dar dor, pode dar enfermidade, pode dar até desencarne, dependendo do tamanho desse conteúdo energético. Isso nós estudamos em psicologia, a Joana de Ângeles fala sobre isso, dos coágulos, né? Dos complexos mentais. Então, a pessoa, por exemplo, num determinado momento, ele fez uma ação extremamente perniciosa, matou, roubou, fofocou, sei lá, faz qualquer coisa assim, fez aborto, né? Principalmente aborto, que cria um complexo muito profundo na mente, e as pessoas não sabem disso. Então, o aborto provocado cria um complexo muito grande, porque você vai contra a circulação normal das energias, a circulação do cômputo da fraternidade, da legítima fraternidade, porque você está tirando a possibilidade de um irmão ou de uma irmã retornar à vida física. Então, isso é crime. Crime no sentido de você ser punido criando um complexo energético ali no seu campo mental. E aí esse complexo ele vai crescendo, né? Mas chega uma hora que ele tem que sair. Quando ele sai, ele desloca da mente e vai para o perispírito. E aí ele começa a complicar a circulação normal das energias. É aquele caso da pessoa que estava tão bem, de repente começa a sentir mal. Mas de onde veio esse mal? Então, assim, a medicina, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar do corpo. Chegou no corpo físico, ela vai ver, olha, você está com o órgão tal lesado, aconteceu alguma coisa que lesou o seu órgão, então vamos cuidar do seu órgão lesado. Mas ela não sabe a causa. E a causa é um complexo que está deslocando, sabe? Então, o que acontece? Vamos imaginar que exista um médium ou uma pessoa que faz esse trabalho de energias, ele vai lá e desobstrui essa passagem de energia. Então, volta o sistema energético funcionar. Naturalmente, acabou o problema. Isso é milagre? Isso é ciência. Percebe? É isso que Kardec está dizendo. Não existe milagre, existe uma justa posição energética. E isso, minha gente, tem que ser estudado, tem que ser entendido. Sabe? Isso aí é uma matéria que nós precisamos estudar. Por exemplo, quando na minha ação diária, eu estou fazendo só a coisa certa? Não, eu faço coisa errada também. Mas que o meu erro não seja tão grande, porque aí eu não crio um complexo muito complicado. Então, que o meu erro possa ser pequeno, que ele vai fluindo naturalmente e vai desaparecendo. Então, por exemplo, eu xinguei uma pessoa, falei mal de uma pessoa, e aí, de repente, eu encontro aquela pessoa, a vida me deu a chance de chegar para ela e me desculpar. Olha, me desculpa, eu fui infeliz naquilo que eu disse, já falei para as pessoas que não é assim. Então, você pensa que é uma ação externa, de um encontro, uma ação externa, na verdade não é. Você está trabalhando o seu interior, você está trabalhando a sua potência interior, a sua potência do sistema energético. Então, meu amigo, minha amiga, é preciso saber disso. Nós temos sistema circulatório, sistema nervoso. Não é assim que a gente estuda na fisiologia, na anatomia? É isso. Agora, e tem o sistema energético também. Esse ainda não chegou ao cômputo, né, dos estudos. Muito embora, né, isso já é antigo no mundo. Os chineses já sabiam disso, trabalhavam os meridianos, os nadis, os centros de forças, os chakras. Então, isso tudo são relacionados ao sistema energético. Então, uma energia, você tem a energia T2, para que a sua musculatura do braço funcione com naturalidade. Então, ela tem um cômputo ali dessa energia, ela precisa X de energia. E cada um é um tamanho diferente, né, gente? E aí,
eu aumento aquele potencial. Por quê? Porque no passado eu usei esse braço para enforcar alguém. Cheguei por trás dele, enforquei e matei a pessoa. E aí o que ficou? A energia, o correspondente do braço na psique vai ficar com esse coágulo. E uma hora tem que sair. Então vai sair como? A energia vai aumentar naquele braço, porque para eu fazer aquela ação eu tive que aumentar o potencial energético. Então esse potencial que eu aumentei na ação de enforcar alguém volta para mim agora numa potência, da mesma potência. Então o meu braço começa a doer. Eu começo a ter problemas sérios no braço. Porque aquela energia que eu apliquei ali, né, naquele processo de enforcar alguém, ela volta e vai complicar o teor energético do braço, que é T2. Agora vai ficar T5. Então vai doer. Pode doer, pode machucar as células, pode destruir o braço. Sabe, minha gente? É isso que nós temos que começar a entender. Não tem nada de milagre. Então, por isso é que o Evangelho de Jesus, os Espíritos estão sempre nos dizendo: cuide de que você não prejudique ninguém, cuide para que você não crie situações desnecessárias para você, que vão te prejudicar. Então, agora a gente começa a entender que quando esses aconselhamentos nos chegam, é para o nosso, só o nosso bem. Não é para o bem de ninguém, não, é para o nosso bem. Agora, sendo para o meu bem, vai ser para o outro, porque eu começo a entender a vida como ela é. Então, eu vou usar de uma energia que eu tenho para defamar alguém, para roubar de alguém, para matar alguém, para tirar a liberdade de alguém. Eu vou pagar caro por isso, porque eu estou acumulando energias. Esses grandes tiranos do mundo, eles fizeram isso, eles mandaram matar, eles mandaram prender, mandaram dilapidar, mandaram fazer todas essas torturas que a gente lê na história. Todos eles tiveram problemas muito sérios, e têm problemas muito sérios, para se ajustar de maneira certa, de maneira ideal. Então ninguém vai se perder, ninguém. Ninguém é demônio, ninguém é Satanás. Às vezes a pessoa está equivocada. E nesse equívoco, ele está arrumando problemas para ele. E chega uma hora que as energias começam a volumar muito, os complexos começam a volumar, e que aí tem que parar, porque senão ele não consegue, por um pequeno tempo, se recuperar. Então, a própria vida tira essas pessoas de ação, para que elas sejam beneficiadas. Porque elas estão em equívoco. Então, tem que tirar do equívoco. Aí pode vir uma enfermidade, pode vir um desencarne prematuro, pode vir qualquer coisa, mas tira a pessoa. Então, a sociedade não sabe disso. As pessoas que trabalham com mal, ou aplicando o mal, né? Ou seja, aplicando coisas contra a lei de Deus, aplicando forças contra a lei de Deus, eles não sabem disso. E vão fazendo, achando que estão ganhando. Porque eles se potencializam para pessoas que não estão potencializadas para isso. Então, pega uma pessoa mais simples, né? Uma pessoa que não tem possibilidade até de defesa, e ali eles destroem aquela pessoa. Só que, na verdade, eles estão se autodestruindo, porque aquela pessoa está se ajustando. Às vezes, aquela pessoa tem um complexo que precisa ser liberado, e naquela ação do tirano ou da tirana, vai liberar aquele complexo. Aqui, por isso que Jesus falou: é preciso que o escândalo venha, mas aí daquele porque o escândalo vier. Ou seja, é preciso tirar essa coisa. Alguém vai ser o instrumento. O problema é de quem é o instrumento, não é de quem está tirando o complexo. Tá? Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões, das obsessões, das aparições e transfigurações, etc., que constitui a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertence à categoria de fenômenos. Então, por exemplo, acontece um fato assim estranho, né? Você está precisando de uma coisa, né? E de repente essa coisa chega para você. Então, primeiro você mereceu aquilo, né?
Segundo, aquilo veio para te ajudar a resolver a sua situação. Então, isso é a categoria dos fenômenos e não dos milagres. Porque a gente estuda obsessão, estuda sonambulismo, que é desdobramento, a gente estuda efeitos físicos, que são deslocamentos de objetos, a gente estuda tudo isso no Espiritismo. Então, isso tira a situação do milagre. Tira a situação do milagre. Então, o espírita entende que não existe milagre porque existem uma série de fenômenos que são estudados pela doutrina espírita em acordo com a ciência. Então, aí que está o pulo do estudioso, né? Daquele que busca a verdade, que vai se libertar por ela, também como disse Jesus. Então, eu vou libertar por quê? Porque eu estou aprendendo a coisa, eu não estou preso àquelas fenômenos, aquelas milagreiros, né? Sabe? Então, como a gente vê, muitas vezes, né, tem espíritos, gente, que estão uma condição de manipular fluidos, que é um absurdo, né? Os magnetizadores, por exemplo, eles manipulam fluidos com uma facilidade, né? Porque eles são preparados para que eles tenham ectoplasma em mais quantidade, eles têm um domínio mental muito grande, então eles manipulam os fluidos. Quando eles fazem isso para o bem, nossa, eles ajudam muito. Ajudam, mas ajudam para valer. Agora, quando eles usam isso para o mal, eles desencadeiam, né? Um processo muito perigoso. Por que a Atlântida desapareceu da face da Terra? Tem gente que fala que a Atlântida não existiu. Eu sou partidário, né, do que diz Emmanuel no livro Caminho da Luz. Emmanuel afirma que a Atlântida existiu no Oceano Atlântico, hoje é o Oceano Atlântico. Então, a Atlântida existiu. O que acabou com aquela civilização altamente evoluída, muito evoluída? Acabou que eles usaram mal as energias que eles sabiam manipular. E essas energias mesmo vieram contra eles. Então, a energia, minha gente, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado para trabalhar com ela. Então, a minha fala é uma energia. Já pensou se eu chegar aqui e começar a falar um monte de coisas negativas para vocês? Eu estou usando uma energia. O caminhar é uma energia, o realizar com as mãos, com os braços, tudo é energia. Então, se eu manipulo errado isso, você imagina, os espíritos superiores, os cristos, eles constroem mundos, né? Constroem mundos, constroem sistemas, galáxias, e eles têm que fazer aquilo tudo ordenado, né? Tudo dentro das condições, né, perfeitas do campo eletromagnético, do campo gravitacional, né? Das forças dos átomos. Ele tem que fazer aquilo perfeito. Imagina se um grupo de espíritos resolve fazer uma coisa que em determinado momento aquilo colidisse, sem uma necessidade. Colidisse. Aí, de repente, os planetas de um sistema começavam a sair das suas órbitas e bater uns contra os outros. Seria um caos, né? Então, porque eles manipularam errado a energia. Só que o espírito, nessa envergadura, o espírito que chega a esse ponto, ele sabe da importância de fazer tudo certinho. Porque se ele faz certinho aquilo que foi dado a ele fazer, ele também está se acertando definitivamente com as leis de Deus. E aí o homem comum não sabe disso. O homem comum acha que ele que manda, que ele que determina, né? Você vê esses fornos, né, da metalurgia, aquilo ali é bom para fazer, né, o derretimento de grandes estruturas moleculares, como ferro, né, como outros. Não é para botar uma pessoa lá dentro. A pessoa chega lá e torra na mesma hora, porque aquele calor ali desintegra totalmente o corpo do indivíduo. Então, se ele joga uma pessoa dentro da fornalha, onde você tinha que jogar um ferro, por exemplo, ele joga uma pessoa, o que ele fez? Ele fez a ação da energia, né? A energia de pegar a pessoa e jogar lá, essa energia fica com ele. E aí depois ele tem que soltar essa energia. Será que ele vai ser jogado lá no campo? Não sei. Aí já é um caso de Deus, né? Ele que vai saber como que corrige o erro do filho. Então, gente, essas coisas, nós precisamos ter noção delas. Para a gente não cometer enganos,
para a gente tomar cuidado daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, para a gente não mentir. A mentira é uma contradita da verdade, não é isso? Então, se eu tenho de um lado a verdade e de outro a mentira, se eu uso da mentira, eu estou contradizendo a verdade. E a verdade é a lei de Deus. Não são detalhes que a gente, às vezes, entra neles por influências ou por não conhecer, e o Espiritismo está trazendo essas informações para nós de uma maneira bem clara, de uma maneira bem justa e lógica. Agora, se a pessoa não quiser entender dessa forma, problema dele, né? Problema da pessoa, a gente não vai interferir. É engraçado que eu estava, segunda-feira, né, ontem, eu estava de manhã num ponto de ônibus, né? Aí passou, eu estava com um livro, A Gênese do Allan Kardec, que eu ia estudar para fazer um estudo à tarde com o grupo, né? E aí eu estava levando o livro para estudar no ônibus, para ler, né? E aí, quando eu estava lá esperando, passou uma moça. Ela veio também com um livro. Então, ela parou para mim e me perguntou, o que você está lendo? Eu falei, estou lendo a Gênese de Allan Kardec. Eu nunca vi aquela moça, nem sei quem é. Aí ela perguntou para mim, se você já leu isso aqui? Ela me mostrou o livro que ela estava com ele. Eu disse, não conheço esse não. E aí ela começou a conversar comigo, sabe? E foi uma conversa tão amiga, tão amistosa, sabe? Assim, tão... Ela me perguntou, como que a gente ajuda a pessoa? Ela fez a pergunta. Eu falei, a gente nunca entra no campo de ninguém. A gente passa a informação, mas a pessoa que decide. A gente salva o que puder ser salvo. Tem pessoas que não querem. Então, eles têm que aprender por eles. Gente, foi uma conversa tão bonita, eu nem sei quem é essa pessoa, essa criatura. Para mim, não, espírita ela não é. Porque ela não trabalhou, ela não falou para mim que é espírita, ela só me mostrou um livro lá. Então, minha gente, é assim, a gente não vai mudar ninguém, sabe? Para ver se nosso programa ou outro que a gente faz aqui, a nossa intenção não é de mudar ninguém, mas é de oferecer uma informação. Então, você entendeu que não existe milagre, porque tudo são fenômenos, como diz Kardec, possíveis de serem analisados, que estão ligados, que ele elencou aqui, né, a efeitos físicos, sonambulismo, a questões, né, da obsessão, sabe, e do magnetismo. Então, são coisas que têm que ser analisadas. Sabe-se agora que esses efeitos são resultado de aptidões e de disposições fisiológicas especiais, que eles se produziram em todos os tempos, em todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais da mesma forma que todos aqueles cuja causa era incompreendida. Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que não são outros senão fatos naturais, mas quase sempre ampliados até o absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição, e que os conhecimentos atuais reduzem ao seu justo valor, permitindo fazer parte da lenda. Nós temos aquele caso que é muito comentado, né, das meninas de Fátima, lembra aquela Lucy, né, que elas eram duas irmãs e tinham um menino, né? Então, foi um fato natural, gente. Elas estiveram na presença de um espírito superior, muito superior, que elas dizem que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Nada impede que seja, mas também pode ser um espírito muito, muito evoluído na atmosfera feminina, né? E elas entenderam que fosse Nossa Senhora. E que ali foi um milagre, a aparição daquelas meninas. Não, não foi um milagre. Foi um fenômeno natural de materialização. Então, aquelas crianças, provavelmente, elas forneceram o ectoplasma para que aquele espírito pudesse se materializar e conversar com ela. Entende? Aquilo foi acertado no mundo espiritual, porque elas eram muito crianças, né? Aquilo foi acertado no mundo espiritual entre eles. Isso aconteceria porque era necessário passar uma mensagem para a humanidade que elas receberam e passaram. Foi um fenômeno completamente natural. Completamente, chegou ao absurdo, né? Aí parece que elas tiveram problemas lá com o bispo, uma coisa assim. Então, eu não conheço bem a história, tá, gente? Eu só conheço mais assim, mais en passant mesmo. Mas, assim, entendo que foi uma materialização de um espírito de alta hierarquia, com certeza,
Agora, se foi Nossa Senhora ou não, eu não sei. Isso aí não me compete dizer, né, afirmar nem desmentir. Um espírito muito de alta hierarquia. Como Nossa Senhora é de alta hierarquia, pode ter sido. E que passou uma mensagem, né, para aqueles espíritos que naquele momento estavam crianças, mas que eram espíritos muito antigos. Provavelmente parceiros desse que materializou. E aí passou a mensagem, né? Passou lá, são 3 mensagens, né? Passou as mensagens e as crianças, então, tiveram que se virar com aquilo ali. Por que eles fizeram aquilo com crianças? Então, você pode analisar isso. Porque o gancho, o pêndulo, né? A marreta, vinha mais leve. Não é? Se fosse como adulto, nossa, mãe, ele era endiabrado, tinha parte com o diabo, tinha parte com o demônio, o que apareceu lá foi Satã. Mas então, como era criança, aquilo foi amenizado. E ficou na história. Ficou uma coisa bem bonita na história. As pessoas que vão lá em Fátima dizem que o ambiente é qualquer coisa de extraordinário. Claro, foi criado um ambiente magnetizado com muitas energias que circulam ali para acolher aqueles que buscam aquele local, para dar paz, para dar serenidade, para dar entendimento, para abrir a cabeça. Então, isso é um bem, gente. Não tem nada de milagre. Criou-se um campo magnético naquela gruta, né? E ali as pessoas, eu conheci um senhor que foi lá, ele ficava assim, ele contava e chorava o tempo todo, o que ele sentiu lá. Então, o campo, eu tenho uma amiga também que foi em Assis, e ela falou que quando ela entrou em Assis, lá nos locais, né, que Francisco esteve, que é um ambiente assim extremamente fora do comum, porque cria o campo eletromagnético de acordo com a intenção das pessoas que estão ali e de quem vai lá em busca de alguma coisa. Então, isso não é milagre. Isso é uma forma natural e que as pessoas entendem como milagre. Mas, então, aquele espírito que apareceu para as meninas, elas tiveram a possibilidade de conversar com o espírito que um dia a humanidade vai saber quem é, né? Quem é esse espírito e qual é a relação dele com aqueles que estavam, né? Que estavam com aquelas crianças, né? Então, isso foi mais ou menos no ano de 1917, né? Lá em Portugal, e aquelas crianças, então, tiveram a possibilidade, né? Lúcia, Francisco e Jacinta. Então, veja bem, a Lúcia tinha 10 anos, o Francisco Marto, que é o irmão, 9 anos, e a Jacinta, 7 anos. Então, eles afirmaram terem visto uma senhora mais brilhante do que o sol sobre uma azinheira de 1 metro e pouco mais de altura, quando apacentava um pequeno rebanho na cova da ilha, próximo da aldeia de Ajustel. Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Jacinto via e ouvia, e Francisco apenas via, mas não ouvia. Está vendo? Cada um com um nível de possibilidade mediúnica. A Lúcia, que era mais avançada, que ela via, ouvia e falava. Conversava com o espírito materializado. Interessante que aqui eles não falam que é Nossa Senhora, né? Fala que é uma senhora mais brilhante do que o sol. O espírito de luz brilha muito mais que o sol, né, gente? E não queima como o sol, não é isso? Né? Então foram 5 meses que aquilo aconteceu, né? E trazendo mensagens para o mundo, né? Então, depois essa senhora se dá o nome de Senhora do Rosário. O que é o Rosário? O Rosário é uma contrição, é quando a pessoa para orar, né? Então, como isso é difícil para a mente mais atrasada, então eles criam contas. Enquanto você está passando pelas contas, você está contrito na oração. Passado o tempo, não precisa mais daquela ferramenta, aquele instrumento. A pessoa já faz isso com absoluta naturalidade. Entendendo, gente? Como é que é bom a gente saber dessas coisas? Tá? Então,
elas foram sumariamente colocadas, né? Quase que quase assim, como que presas em algum lugar, né? Então, a partir de 1975, fizeram 4 manuscritos, né, a respeito deste assunto. Então, vocês vejam, foi uma coisa natural, próprio da mediunidade delas, tá? Sem nenhum adereço ou nenhuma conotação de milagre, né? De qualquer coisa nesse sentido. Então, meu irmão, isso é legal. Esse fenômeno que aconteceu em Fátima é lindo, maravilhoso. Isso não é. Ninguém contesta isso. Ninguém, ainda mais que é com criança. 10 anos. A mais velha tinha 10 anos. 10, 9 e 6 anos, né? Então você vê que é uma coisa foi muito da pureza dessas crianças. E tinha um contexto. Então isso é milagre? Pode ser que as pessoas, né, acham que foi milagre. Pode ser. A gente ouve muito falar isso, milagre de Fátima, né? Mas agora nós estamos colocando isso sem fazer nenhum comentário contrário, sem fazer nenhuma crítica. Não, quem dera que eu tivesse a chance de ir em Fátima. Eu queria ir lá, é claro. Né? Quem dera que eu estava na época, foi no início do século passado isso, quem dera que eu estivesse na época para analisar junto com aquelas crianças o que aconteceu, se eu fosse um parente próximo delas, eu ia ouvir o que elas falaram, eu ia anotar, a gente ia conversar, eu ia dar sugestões para se aparecesse de novo, o que poderia ser perguntado, porque isso é uma ajuda da espiritualidade para o mundo. É uma ajuda. Alguns séculos antes, a espiritualidade já havia se pronunciado lá na França, trazendo informações, ou seja, há sempre esse contato do mundo espiritual com o mundo físico, sem ser milagre. Sem ser milagre. São fenômenos. Kardec coloca, olha, sabe-se agora que esses efeitos são resultado de aptidões e de disposições fisiológicas especiais que eles se produzem em todos os tempos, em todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais, da mesma forma que todos aqueles cuja causa era incompreendida. Então, a mente humana ela está vindo de um passado bem primitivo, sabe, gente? A gente nunca não consegue dar um sentido real aos acontecimentos naturais que foge à nossa lida diária. Então, por exemplo, eu saio de casa, pego o carro e vou transitar até o meu trabalho. Isso é natural, muito natural. Mas você imagina que, se nesse trajeto, um determinado dia, o meu carro levanta sozinho e vai voando, aí já é sobrenatural. Aí isso foi milagre? Não, foi uma coisa que aconteceu, uma força muito grande que elevou esse carro e fez com que ele caminhasse naquela direção. Os carros do futuro serão assim. Então, gente, nós não podemos ficar taxando de milagre coisas que a gente não consegue entender. Não usa essa palavra milagre, usa. É um fenômeno ainda incompreendido, mas que um dia será compreendido. Tá? Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que não são outros senão fatos naturais, mas quase sempre ampliados até o absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição. Foi o caso de Fátima, né? Então, Nossa Senhora apareceu para as meninas e aquilo foi um milagre, que não sei o que, não tem nada de milagre, foi fenômeno de efeitos físicos, numa contrapartida do mundo espiritual com o mundo físico. Percebe como é que a gente tem que analisar as coisas? A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido efetuado por Jesus é hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e o espiritismo como fenômenos naturais. Você vê, por exemplo, na mitologia, né? Aí aconteceu que uma pessoa diferente, com uma força diferente, com capacidade intelectiva diferente, fez coisas diferentes lá dentro de uma comunidade. Então ele passa para a história como uma lenda. Né? Pode ser que Hércules foi isso, pode ser que Sansão foi assim.
Sansão era dos filisteus, né? Então, quer dizer, pode ser um espírito muito forte, uma complexão física muito forte, ou a força superior de todas aquelas pessoas, mas que era dele, era natural. Né? Então, essas coisas são muitas lendas que são contadas que a gente tem que tirar a essência. Sabe? A gente tem que tirar a essência da lenda. O que a lenda está dizendo? Qual que é a possibilidade, né, que essa lenda está dando para entendermos um fato ou uma orientação. Nós estamos estudando isso no Mitologia em Pauta, sabe, gente? Se vocês ainda não viram, procura aí no YouTube, Mitologia em Pauta, por exemplo, o Guaraci de Lima Silveira, que vocês vão começar a estudar. Já temos cinco episódios lá, disponíveis, gratuitos, que você pode começar a querer entender essas coisas. Sabe? Então, nós temos que começar, nós que estamos aqui no Espiritismo, nós temos que começar a pensar seriamente em avançar nos conhecimentos das leis naturais. Né? Você já parou para refletir como que a natureza é tão diversificada e produz tantas coisas diferentes? Você já viu uma jaca? Outro dia eu vi uma. Peguei a jaca, um negócio imenso. E você já viu um limãozinho? A diferença do limão para a jaca. E o limão é muito mais... assim, pelo que a gente fica sabendo, né? O limão tem mais possibilidade de ajudar a pessoa do que propriamente a jaca, que é tão grande, tão absurdamente grande. Por que a natureza faz essas duas coisas? Então, você tem que pensar. Se nós quisermos avançar nos entendimentos da vida superior, nós temos que começar a nos preocupar com isso, ou pelo menos a pesquisar sobre essas coisas. O dia que a gente não tem nada para fazer, sabe, ao invés de ficar aí vendo filmes que não vão agregar valor nenhum, pega uma coisa maravilhosa assim dessas para estudar. Sabe? Aí você não entendeu, vai no YouTube, pede essa informação sobre isso. Eu não gosto muito de YouTube, não. Ou você tem uns carinhas lá querendo falar para adolescente de uma maneira bem descontraída, que acaba tirando a essência do estudo, né? Que estão ensinando os adolescentes a decorar aquilo, para fazer o Enem. Né? Então, ou você tem isso, esses comunicadores assim que não sabe, não ensinam da maneira como deve ser ensinado um assunto dessa natureza, ou então você tem aqueles documentários, aqueles locutores falando aquelas vozes muito rápidas, com muita pressa. Então você tem que saber, né, nenhum nem outro. Você tem que pegar o teu ritmo. Então você vai encontrar uma pessoa sensata que vai dizer para você de uma maneira mais sensata. Então, hoje a internet te dá todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então veja que você pode aprender, você pode utilizar isso para seu favor, do que ficar muitas vezes pensando coisas erradas, devaneando assim, coisas erradas, né? Já que se produzem sob os nossos olhos, seja espontaneamente, seja através de provocações, nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas àquelas dos nossos magnetizadores, curandeiros, sonâmbulos, videntes, médios, etc. Desde o instante em que estas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, que se os encontra mesmo nos heréticos, nos idólatras, elas não implicam em nada uma natureza sobre-humana. Quantas pessoas, né, que são complicadas, mas curam, né? Interessante. Pessoas que fazem... Vocês já viram, não sei se vocês conhecem, aquelas rezadeiras, não? Provavelmente você conhece. Eu tive, né, quando na minha infância, lá na minha terra, lá não tinha médico, não tinha nada disso. Né? Então, quando acontecia um negócio qualquer, a gente procurava a rezadeira. Aí eu ficava encantado, porque a gente ia lá e elas pegavam um pedaço de pano e ia costurando o pano, sabe? E ia falando um monte de coisa, né? E costurando o pano. Daqui a pouco você não sentia mais nada. Eu ficava assim,
impressionado. Como é que significa costurar aquele pano, né? Aí, mais tarde, procurando, pesquisando, aí eu entendi que ela fazia uma prece. Aquela falação dela lá, que a gente não entende, é uma prece. Cada uma com o seu jeito, cada uma com a sua possibilidade. E o costurar o pano é o rito para impressionar. Tem coisas que têm que ser impressionáveis aos sentidos. Então, a costura do pano significa: eu estou tirando de você o mal e colocando nesse pano, costurando aqui. E esse pano vai ser jogado fora. Então, eu estou tirando o mal de você. Isso impressiona a psique. Entende? Então, é tudo muito sério. Quando se estuda psique, a gente tem que estudar essas coisas, né? Se Jesus qualificava ele próprio seus atos de milagres, é que nisso, como em muitas outras coisas, ele deveria apropriar sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos, como estes teriam podido apreender nuances de uma palavra que ainda não é compreendida por todo mundo. Para o vulgo, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo, e mesmo muito tempo mais tarde, eram milagres. Ele não poderia dar a isso um outro nome. Um fato digno de observação é de que ele se serviu deles para afirmar a missão que tinha de Deus, segundo suas próprias expressões. Mas deles nunca se prevaleceu para atribuir ao poder divino, né? Então, a gente tem que ser estudado isso. Na Gênesis, né? Na Gênesis, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem um estudo sobre isso, né? São essa história das leis naturais e os milagres. Não tem. Existe o milagre, propriamente dito, é uma aplicação da lei natural que não é conhecida de todos, né? É preciso, portanto, riscar os milagres das provas sobre as quais se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. E aí ele vai entrar agora num estudo que chama de a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras. É isso que nós vamos estudar na próxima terça-feira, né? Então, a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras. Nós vamos saber disso, vamos estudar isso com Kardec, tá, gente? Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. Primeira pergunta, né? Manuel Carneiro Neto, Tirol, Natal, Rio Grande do Norte. Ele faz assim, tocante à passagem que Jesus fala para Pedro, que foi o Pai dos céus que revelou essa verdade, mas logo em seguida diz para o mesmo Pedro: passa de mim. Está perguntando isso aí. Isso está em Evangelho de Mateus, o Manuel, no capítulo 16. Então é o seguinte: teve um momento em que Jesus estava conversando com os apóstolos. Então, aí falando, o Pedro falou assim: Senhor, vós sois o representante divino de Deus na terra e tal. Falou muita coisa bonita. Aí Jesus falou para ele assim: Pedro, você está falando pelas vozes dos céus. Mas Jesus também estava comentando que ele seria martirizado, que ele seria morto, né? E aí Pedro fala assim: mas como pode Deus, seu Pai, se representa ele aqui na terra e ele deixar isso acontecer com você? Aí foi que Jesus falou: Pedro, não fala isso. Sai de perto de mim, porque você está influenciado pelos espíritos do mal. Então não tem que falar isso de Deus. Eu preciso fazer isso porque é da vontade de Deus que os filhos dele tenham essa informação. Então a gente observa, sabe, o Manuel, que todo o fenômeno do Calvário é uma explicação para a humanidade de como que ela abandona o seu mundo materialista para entender o mundo espiritual que está se abrindo para ela, se ela quiser. Então, quando Pedro falou que Jesus era o representante digno de Deus, aí sim, Jesus falou: Pedro, você está falando pelas vozes dos céus, ou seja, é isso mesmo. Eu sou um representante de Deus aqui no mundo. Mas quando Pedro baixa a frequência dele e fala assim: mas como que Deus pode deixar que isso aconteça com você? Aí Jesus fala assim: não me tente, né? Eu preciso cumprir a vontade do Pai.
Se ele quer que seja dessa maneira, eu não tenho escolha, eu vou fazer o que ele precisa que eu faça. Então, isso, Manuel, acontece muito conosco, né? Às vezes a gente está representando uma empresa, está representando uma família, representando um poder político, e a gente está indo bem, né? Então, a gente está falando a voz do bem. Mas se de repente alguém fala assim para a gente, nossa, você está fazendo isso tudo, eles não são nem um pouquinho favoráveis a vocês, falam mal de você, aí eu diria assim, por favor, não fala isso, eu não quero saber disso. O que me interessa é cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Então Jesus falou com Pedro, Pedro, o que eu preciso é cumprir a vontade do Pai. É isso que eu preciso. E você imagina que Jesus estava no meio de espinhos, né? Muitos espinhos, que eram as pessoas que estavam em torno dele. Muitas pessoas chegavam para ele pedindo cura, e ele não podia curar, porque o processo ainda estava em curso. Lembra quando eu estava explicando as energias? Às vezes a energia estava ainda saindo do campo mental, e Jesus não tinha como curar, mas Jesus confortava, né? De alguma maneira, Jesus dava um conforto para aquela pessoa, mas tinha que dar tempo para que aquilo terminasse, para que o processo terminasse. Porque senão Jesus estaria derrogando a própria lei da sequência das curas que o indivíduo estava fazendo nele mesmo. E aí, outros não, outros já tinham feito aquilo, Jesus apenas organizava as energias. Então, tinha pessoas que falavam mal de Jesus. Eu fui lá e ele não cuidou de mim, e cuidou do outro. Porque não entendiam isso, sabe, Manuel? Então, Jesus tinha esse processo que acontecia ao lado dele. Nem todos eram curados, porque não era o tempo da cura. Tudo tem o seu tempo certo. Então, os que foram curados é porque chegou o tempo da cura. Já estava pronto, a coisa já estava pronta para ser organizada, as energias voltarem ao funcionamento natural. E outros não. Então, por que ele fez aquela menina levantar lá, que disse que ela estava morta, né? A filha do Jairo? Não, ela não estava morta, ela estava num processo de descontinuidade da energia. Houve um processo lá com ela, do duplo etérico com o corpo físico, e o corpo físico não estava recebendo as energias necessárias para que ele pudesse agir. Então, Jesus esteve lá, ela não tinha morrido, e liberou essa energia. Foi um processo que ele conhece, né? E que hoje a gente faz isso pelo passe, principalmente pelo passe. E também tem outras ferramentas aí que são utilizadas na medicina holística, né? Então, liberam as energias. Você entendeu, Manuel? Então, Jesus falou isso. Olha, Pedro, que bom que você está falando isso, que eu sou um representante, sim, do Pai. Não tenha dúvida disso, você falou certo. Agora, não venha me tentar dizendo que o Pai, mesmo eu sendo esse representante, que o Pai vai me abandonar na hora que eu tiver que passar a principal mensagem para a humanidade. Não, isso não. Então, ou seja, Jesus mostrou uma fidelidade enorme a Deus, sabe, Manuel? Que nós aqui, na nossa vida diária, nós temos que tentar fazer alguma coisa semelhante. Sermos fiéis à nossa vida, sermos fiéis às nossas propostas superiores de vida, sermos fiéis ao nosso projeto reencarnatório, tá? É isso. Então, você está indo bem na sua encarnação, está indo muito bem, está conseguindo se arrumar, muitas vezes renunciando coisas, né? Para você se arrumar e tal. E aí, de repente, chega aí uma pessoa da sua vida aí e fala, isso não, Manel, isso é bobeira, cara, que isso? Nossa, faz isso não, isso aí não precisa disso não. Aí, pô, ele está tentando te perturbar. Então, a gente continua firme, né? Tem hora que você quer uma coisa e a gente não consegue, mas vamos caminhando, né? Uma hora dá certo. Bom, Maria, espero que tenha respondido aí. A outra pergunta João Cecílio Cavalcante, Sorocaba, que está sempre aqui conosco. Ele vai perguntar o seguinte: Jesus, nas pregações do monte, fala das bem-aventuranças. Elas iriam ocorrer ainda aqui na Terra ou somente em mundos mais adiantados? Não, na Terra mesmo, né, João? Bom dia, Wanda. Então, é na Terra mesmo que vai ocorrer isso. Não nesse período hoje, né?
Mas lá na frente, quando a Terra estiver no processo de regeneração, essas bem-aventuranças serão todas elas observadas. Porque o que Jesus trouxe, ô João, é o seguinte: ele trouxe a informação para o habitante do planeta Terra. Não é para o habitante de Júpiter, de Saturno, não. Ele não trouxe essa informação para eles. Bom dia, Maria. Não é para eles. Trouxe para o habitante da Terra, que é o espírito egresso do primitivismo ou exilado de outros planetas. Então, a nossa humanidade se compõe disso. E dos espíritos superiores. Os espíritos superiores já vivem essas bem-aventuranças. Então, nós vamos viver sim, sabe, João? Vai haver um momento aí, no futuro, que as bem-aventuranças serão totalmente observadas. A princípio, com muita dificuldade, né? Mas depois, gradativamente, o espírito vai acostumando com elas. Sabe, a mesma coisa que você está numa empresa que faz calcário, por exemplo, né? Que transforma calcário lá. E depois você vai para uma empresa que faz confecção de roupa. Você não vai ter que ter um tempo de adaptação, né? Para você saber fazer. Você fazia de um jeito mais grotesco, mais grosseiro, né? Mais brutalizado, né? Agora você vai para uma coisa mais suave. Então você vai ter que ter o tempo da adaptação. E essa adaptação, ela tem que estar na razão direta do interesse da pessoa. Então, se o espírito não quer saber das bem-aventuranças, tudo bem, ele não será obrigado a saber das bem-aventuranças, mas ele não vai poder ficar aqui, porque o futuro vai trabalhar isso. Essa vai ser uma das possibilidades do futuro, tá? Então, eu espero que essas duas perguntas tenham sido respondidas, né, pessoal aí, e que a gente possa, de uma maneira ou de outra, estar buscando, né, esse entendimento das leis naturais. Acabar com essa história de milagre, sabe? Acabar com esse negócio de que aconteceu um milagre aqui, aconteceu um milagre ali. Aliás, a gente tem que entender uma coisa, é o seguinte: se eu estou falando que existe milagre, eu estou me colocando em uma situação, né, ainda inferior, né? Porque se é a mesma coisa que eu chego lá para fazer um estudo, né, de, sei lá, de 5º ano. Aí eu entendi a coisa de um jeito. Agora eu estou no ensino médio, estou no 3º ano do ensino médio. Então as coisas do 5º ano foram só preparatórias para eu fazer as coisas do ensino médio. Então a gente tem que saber essas diferenças. Então, se eu ficar falando, né, esse negócio de milagre, eu estou no 5º ano, ou menos. Né? Eu ainda não entendi o funcionamento da lei de Deus. Aí eu fico falando aquilo que todo mundo fala, aquele comum das pessoas. Nossa, foi um milagre, uma coisa que aconteceu. Não, vamos analisar o que aconteceu, né? Vamos analisar, vamos ver por que aconteceu daquele jeito, o que aquilo trouxe de informação, né? Então, meus amigos e amigas, estudar a doutrina espírita é se libertar. É aquilo que Jesus propõe, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, estudando a doutrina espírita, nós estamos conhecendo a verdade. Não estou falando que as outras religiões não façam isso. Claro, eu estudo o Evangelho. Mas tem pessoas que ficam presas a conceitos e preconceitos que não levam ao entendimento das coisas. Aí ficam falando que é obra do Satanás. Então, o Satanás é extremamente poderoso. Por quê? Porque ele consegue colocar as pessoas na ignorância, permitir que as pessoas fiquem na ignorância. Não queira saber isso não, viu? Se um objeto da sua casa saiu do lugar sozinho, sem ninguém pôr a mão lá e foi para outro lugar, isso é Satanás. Então, meu filho, cuidado com Satanás. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão prendendo a pessoa no Satanás, ou seja, na mentira, na inimizade do bem. Se a pessoa vê um negócio desse, o que está acontecendo aqui? Por que isso aconteceu? Tem um fenômeno que acontece, porque tudo é de Deus, então ele não permitiria que algo assim que não fosse do entendimento dos seus filhos acontecesse aqui no universo. Existe um universo, gente,
aí mais adiantados do que o nosso, tem coisas que acontecem lá que você diria que era milagre a cada segundo, a cada fração de segundo. No entanto, é natural para quem mora lá. Né? Você vai no mundo, pessoas aí no mundo primitivo, e leva um aparelho celular que mostra imagem, vídeo, né, para eles. Para nós é super natural. Eles vão falar que aquilo é obra, aquilo é sobrenatural, e não vão entender nada daquilo. Então, tudo está na razão direta do meu entendimento das leis naturais. A hora que eu começo a me interessar por isso, entender isso, acaba o milagre. Percebe? A gente tem que sair dessa história de milagre, né, gente? Para poder crescer, aprofundar um pouquinho mais nas questões naturais da vida. Olha, estamos terminando o nosso programa de hoje, né? E na sexta-feira nós estamos ainda falando sobre as funções do perispírito. Na sexta-feira, às 10h10 da manhã, você está convidado também, está aqui conosco. E convido você, mais uma vez, ao nosso estudo Mitologia em Pauta. Vai lá, vale a pena. Nós estudamos mitologia à luz do espiritismo e da espiritualidade, e está no YouTube em nosso nome, Guaraci de Lima Silveira. Fica o convite. Muito obrigado, gente. Paz em seu coração e até sexta-feira, às 10h10 da manhã, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.